boa tarde a todos. Mais uma semana aqui, eu, doutora Márcia Ferraz, conversando com vocês a respeito da sua boca, do seu sorriso, da sua qualidade de vida, que através dos seus dentes pode gerar na sua vida uma grande mudança. E é isso que toda semana eu venho conversar aqui com vocês. Então, eu, doutora Márcia, estou aqui conversando ao vivo com vocês. Então, hoje, quinta-feira, 12h30, quem quiser ligar aqui na Rádio Mundial e conversar comigo, os telefones aqui do ouvinte, o 3171-0221 ou 3262-4490. Pode ligar, as linhas estão abertas, vai ser um prazer conversar com vocês aqui ao vivo. E daqui a pouco eu falo lá do Instituto Face a Face e dou os telefones, passo o endereço, mas como o nosso programa vai ao ar toda segunda-feira às 18 horas e toda quinta-feira, segunda-feira eu abri o programa falando sobre uma perda que nós tivemos no sábado, dia 6 de agosto. E hoje, então, para quem não ouviu o programa de segunda-feira, eu gostaria de homenagear hoje o mestre da estética, Dr. Ivo Pitangui, que faleceu aos 90 anos no sábado, dia 6 de agosto agora, né? E eu venho falar aqui uma frase que ele citou e que ficou muito famosa, né, entre nós da odontologia estética. E agora eu gostaria de fazer essa homenagem a ele, que ele disse o seguinte: antes de fazer qualquer intervenção na face, solicito que o paciente vá a um dentista para avaliar sua estética dentária antes da minha cirurgia. Faço isso para que o paciente rejuvenesça pelo sorriso. Dentes faltando e feios chamam mais atenção do que uma pele lisinha e sem rugas. Dr. Ivo Pitangui, cirurgião plástico, médico cirurgião plástico, então que veio sim dar essa, falar pra gente. Então é isso, né, o que a gente comenta lá no Instituto, o que representa o teu sorriso, o que representa essa energia que vem após você se reabilitar. E claro que dentes faltando, ausências, próteses mal adaptadas, dentaduras, ou dentaduras que nem utilizam mais, né, como eu conto aqui para vocês, muita gente ainda se utiliza só de um par delas, ou uma parte superior e a parte inferior nem usa, e essa pessoa vai ficando de uma maneira retraída. Isso mexe socialmente, emocionalmente com todos os pacientes que se encontram nessa situação, né, de dentes de ausências, de dentes feios, de dentes tortos, e que, então, mostrando que é isso, né, o que vem do seu sorriso é muito mais rejuvenescedor do que muitas vezes aquela pele super lisa, né? Ou você cuida do seu cabelo. Claro que você é um todo, você tem que se cuidar de um todo, mas quando você sorri, é aí que você se mostra, que você está à frente e a porta de entrada mesmo para tantas outras coisas, para os seus relacionamentos, para o seu trabalho, é como as pessoas te veem. Então essa é a importância, é mais do que colocar 2, 3, 4 implantes. Eu falo sempre aqui, como eu tenho falado lá no Instituto, que mais do que tirar a foto do antes e o depois do paciente, tanto isso é tão comum, né, na nossa área, você tira a foto antes, depois tira a foto dos dentes depois. Eu lá no Instituto tomei a liberdade de tirar foto de vocês, pacientes. Então, é muito gostoso aquele momento, porque é isso que retrata a tua energia, é isso que retrata a tua, quando você se reabilita. É você por inteiro, você todo, você feliz, você com um sorriso que te engrandece. Então, é isso que transforma na odontologia. É essa parte que transforma, é o emocional. E aí, quando você sai da tua casa e quando você tá lá mexendo, né, falando, olha, eu preciso me cuidar, eu não aguento mais ficar com essas ausências estão me prejudicando a minha mastigação, eu estou com dores articulares, já, né, na articulação temporomandibular, por ausências de dentes, por uma má mastigação, por uma má oclusão. Quando você começa a ter o intuito, a vontade de buscar um tratamento odontológico, junto com isso, vem algumas travas, que são seus medos, e dentre os seus medos, a gente pode citar aqui medo de agulha, medo da anestesia, medo do procedimento,
medo da dor, medo do pós-cirúrgico, do inchaço, do sangramento e inúmeros, medo do financeiro, como a gente fala aqui, né? São inúmeros medos. E você vai postergando e se acomodando nessa situação de ausências dentárias. Essas ausências, quando existem, elas não param por aí. Simplesmente, se você não tem um dente, 2 dentes, apenas, não pense que é apenas, porque a sua ausência de 1 ou 2 dentes, isso significa, ao passar dos anos, perda óssea. A movimentação dos seus dentes adjacentes, aqueles que estão ao lado, em cima, embaixo daquela ausência. Você começa, assim, a mastigar melhor de um lado do que do outro, onde você tem ausência de dente, você mastiga com maior dificuldade. Então, automaticamente, você joga o alimento para onde você tem mais dentes. E, sem notar, isso é quase que silencioso, vai causando uma série de consequências a longo prazo de desgastes. Então, você tem, como eu falei, dores articulares, porque você mastiga só de um lado, seus dentes se movimentam, e quando você se depara, depois de um tempo, ao longo dos anos, você se depara com uma situação que você mesmo acha até irreparável. E então, o que eu te digo procure um profissional, porque hoje a odontologia permite, através dos implantes dentários e das próteses parafusadas, ou seja, dentes fixos e não mais aquelas próteses móveis, a tua pronta reabilitação e de maneira por fases. Então, você não precisa se reabilitar de uma maneira integralmente. Você precisa fazer sua boca toda. Como eu falei aqui já em alguns programas, o paciente que perdeu uma dentadura superior e não tem 14 dentes superiores. Então, ele pensa que ele tem que se reabilitar com 14 implantes. Não é isso que acontece. Com 5, 6 implantes superiores, eu consigo te devolver os mesmos 14 dentes. E para você entender melhor qual que é a fase, o sistema, como nós vamos implantar esses dentes e como vai ser 6 implantes suportando 14 dentes, aí sim, lá numa conversa no instituto, eu vou conversar com vocês e vou explicar, vou mostrar o que é isso tecnicamente. Aqui na rádio, o que eu venho toda semana conversar com vocês do que é possível. É dizer para vocês que sempre é possível na odontologia hoje te trazer de uma forma funcional e esteticamente adequada. Eu preciso te dizer que o medo da sua cirurgia, da famigerada cirurgia de implantes, hoje pode ser uma coisa muito tranquila. Nós temos anestésicos muito potentes, né? Sais anestésicos muito potentes, então vai te anestesiar de uma maneira que se te bloqueia a dor, que é um dos grandes medos, que você não procura uma mudança. Se você não tem dor, o seu medo vai embora. Você relaxa os ombros. Então, se você está tensionado, porque aquilo você vai sofrer, porque você vai se sentir com muita dor e vai ser um estresse aquela cirurgia, a partir do momento que você é bloqueado, a sua dor é bloqueada, você relaxa, você se entrega ao tratamento. Em falar entrega, né, gente, é muito importante falar sobre isso. Eu acho que um dos problemas quando você chega é a desconfiança. Você desconfia de tanta tecnologia, você desconfia, será que esse implante realmente é viável, é possível? Será que dá certo? Será que é para mim? E quando eu converso com vocês lá no escritório e não na cadeira odontológica, é isso que eu quero saber. O que te trouxe e o que te trava. Porque nesse momento é o que gera a nossa confiança mútua. Você tem que se entregar ao tratamento, você tem que estar aberto ao meu conhecimento técnico e eu aberta também à tua expectativa. Eu tenho que acolher a tua expectativa, o porquê você saiu da sua casa, deixou o conforto da sua casa e foi até o instituto procurar ajuda.
nesse momento é onde eu tenho que chegar no final das contas. No final do nosso tratamento, eu tenho que chegar lá na nossa primeira consulta, que muitas vezes pode ser a sua estética. Fala, olha, doutor, eu não me relaciono mais, eu não vou mais a um restaurante, eu tenho vergonha de conversar, eu ponho a mão na boca para sorrir, né? Os meus pacientes sabem que quando eu reabilito e estão prontos na alta, aí peço um sorriso, o paciente automaticamente já põe a mão na boca, porque fica anos e anos pondo a mão na boca. Eu brinco, né? Vou amarrar a mão para trás para poder sorrir. Vamos sorrir com a mão para trás. Eu quero sorriso largo. Então, muitas vezes são outras questões, né? As questões profissionais, eu preciso estar bem para procurar um emprego, para voltar ao mercado de trabalho, ou eu preciso estar bem, para mastigar melhor, estou com problema de estômago, de gastrite. E nesse momento é que existe o elo de ligação. O meio disso é a técnica. Essa é a obrigação. A obrigação de todo mundo lá no Instituto Face a Face é fazer a melhor técnica, a mais correta técnica no procedimento odontológico, seja no implante, seja na prótese. Na parte da prótese, lembrando vocês que lá no Instituto Face a Face nós temos o nosso laboratório de prótese próprio. E então todo o trabalho protético é feito lá pelos meus técnicos. Então, toda a parte do metal, toda a parte da resina, toda a parte da porcelana é feita lá sob minha supervisão. E então vocês vão conhecê-los também, porque sempre, por mais que a sua vontade seja mastigar bem o alimento, você está com problemas intestinais, está com problema de diabetes descompensada, está com problema de estômago, e você precisa realmente mastigar bem os alimentos, porque por uma questão já que afetou a sua saúde, você já está num caso de doença, né? A gente se alimenta sempre. Quem tem todos os dentes está em perfeita saúde, mas tem uma hora que você não tem dentes e aquilo compromete a sua saúde. Então, nesse momento, é claro que você está buscando a sua mastigação, mas vem a estética. A estética está sempre ligada, né, nisso tudo. Vai ter uma hora que a gente vai ver cor de dente, vai ver posição de dente. Então, nesse momento, onde descem os técnicos e eles estão escutando você, paciente, qual a tua expectativa? Aquela que você falou lá no começo, lá na nossa primeira conversa, no nosso bate-papo informal, é quando você veio me contar o que você tinha, como você gostava do seu sorriso, ou como você não gostava e você quer mudar completamente. Então, muitas coisas são possíveis em relação à estética. Por isso que é muito interessante a gente ter um laboratório de prótese lá. Bom, deixa eu passar para vocês aqui um pouquinho de quem nós somos. Então, o Instituto Face a Face, nós estamos na Rua do Chanés, número 259, em Moema, próximo ao Shopping Ibirapuera. E os nossos telefones, 3895-7572 ou 3895-1185. Então, 3895-7572 ou 3895-1185. Nós estamos lá de segunda a sábado. E o nosso site é o www.institutofaceaface.com.br. Tá bom? Instituto Face a Face, tudo junto. Pode mandar e-mail. Tem lá a nossa história, nossas fotos, vocês conhecerem um pouquinho. Parece que tem alguém na linha. Alô? Boa tarde. Com quem eu falo? Né? Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? É Paulo que está falando aqui no Sorocaba. Tudo bem com a senhora, doutora? Olá, Paulo, tudo bem? Graças a Deus, estamos caminhando, né? Uhum. Então, eu queria tirar uma dúvida. Eu uso prótese, né? Mas na parte de cima só, aquela prótese mais tradicional, que cobre o céu da boca, faz a gente perder o paladar, inclusive, que é horrível, né? Sim. E eu tenho vontade de um dia fazer uma experiência, se é que o termo exato, né? Tentar ver, fazer, ou se não um implante, ou aquela carga imediata, não sei se a senhora aconselharia também, né? Eu também desconheço, eu conheço só o termo, mas o serviço em si eu desconheço, entendeu, doutora? Eu queria que a senhora me desse uma orientação. Claro, Paulo. Paulo, só o comecinho, que estava muito baixo, eu perdi. Você usa uma prótese, aquela que tem céu da boca. Isso, a superior, embaixo não. Embaixo são seus dentes. Os dentes do fundo, né? Uhum. Eu não tenho, em cima e embaixo, tá? Tá. Ah, você tem dentes na frente? Tenho. Então são só os dentes para trás. Perfeito, deve ser dos molares e pré-molares, talvez, né? E você usa uma prótese de grampo?
Não, aquela de encaixe. De encaixe? É. Tá. Então vamos lá, Paulo. Claro que sim. É possível sim se fazer implantes. Claro que dá. Por mais que você perdeu os seus dentes da parte superior, a parte de cima, nos molares, os pré-molares, que são os dentes do fundo. Isso. Então, Paulo, assim, sem te ver, sem a gente conversar, sem fazer um exame clínico nem radiográfico, mas eu já te digo de antemão que se você tiver osso suficiente aí nessa região, é claro que sim, a gente coloca os implantes, que os implantes, Paulo, vão funcionar como a raiz do seu dente. Então, aonde foi extraída a raiz, são colocados os implantes dentários. E depois, o dente mesmo, a parte da coroa, que nós chamamos, é o que você vê. Se por acaso, Paulo, nessa região onde nós temos, na parte da maçã do rosto, o seio maxilar, onde, quando não existe dente, quando passam os anos e ali aquela região fica sem dente, o que acontece é que o seio maxilar, que é uma cavidade no nosso crânio, oca, onde serve para o ar entrar, filtrar e para descer para os nossos pulmões, aquela ali é uma membrana. E essa membrana, ela pode pneumatizar, ela pode aumentar de tamanho e, claro, se não tem raiz de dente ali, você vai ter uma perda óssea. Então, vamos supor que você teve uma perda óssea aí nessa região e eu não estou te vendo aqui através da rádio, olhando sua radiografia. Mesmo assim, Paulo, o que eu quero te dizer é que existem os enxertos ósseos e a gente faz uma cirurgia de enxerto ósseo e depois a cirurgia de implantes. Ou às vezes até mesmo na mesma cirurgia faz o enxerto e já a colocação do implante. Então, na parte inferior, existe o nervo alveolar inferior, que passa na mandíbula, mas que, se você tem dentes anteriores, muito provavelmente existe osso suficiente para se colocar implante. O bom disso tudo, a boa notícia disso tudo, Paulo, é que você sim pode fazer implantes e não mais utilizar essa prótese, né, de encaixe, de pôr e tirar, que ela é desconfortável, claro, né? Bastante. Uhum. Então, assim, sempre tem e é possível sim se fazer implantes, mesmo com uma quantidade de osso limítrofe, muito limitada. Você pode, então, ter seus dentes fixos novamente, uma boa mastigação, porque são os molares, os pré-molares que servem para a gente triturar o alimento. Perfeito. E fazer já começar uma boa digestão na boca e não no estômago. Tá? Além dessa preocupação, lógico, de uma cirurgia realmente, né? A gente fica um pouquinho com medo, que o homem é meio medroso, né? Um pouco mais do que as mulheres, né? Tem também a preocupação financeira, que não pode deixar de ser comentado, né, doutora? Que a gente se preocupa bastante. Essa é uma questão sua e de 100% das pessoas que estão ouvindo, viu, Paulo? Né? Eu acredito. O que eu posso te dizer a respeito da questão financeira é que muita gente está fazendo. Eu sei que o custo-benefício é lógico, compensa, sem dúvida nenhuma, né? E assim, se muita gente está colocando, a procura por implantes é muito grande no Brasil, é óbvio que a gente tem a lei da oferta e da procura. Então, as fábricas de implante, fabricando muitos implantes, a gente tem implantes acessíveis hoje para todo mundo. Hoje é viável para todo mundo, como é um computador, como é um tablet, como é um smartphone, né? Então, hoje um implante é da mesma forma, viável como qualquer um desses eletrônicos, que antigamente não era, né, Paulo? Realmente. Então, a questão financeira que você ponderou hoje aqui é a tua, e eu tenho certeza que 100% das pessoas que nos escutam, mais até do que a técnica hoje em dia, mas é custo-benefício. Então, você tem, óbvio, um preço acessível hoje em relação à odontologia, de um modo geral, buscar o conhecimento e a qualidade, claro, em relação a tudo isso. Mas tudo que te traz de benefício em saúde, de ter dentes parafusados fixos na boca, de uma situação melhor e de uma qualidade de vida melhor, né? Outra coisa que você me perguntou é sobre a carga imediata, que você já ouviu falar, mas você não tem muito conhecimento, certo? Exato. Então, deixa eu aqui só explicar uma coisa, Paulo. No caso de quem perdeu os dentes do fundo, os pré-molares, os molares, a gente tem 2 tempos de ósseo-integração. Ósseo-integração, Paulo, é quando o implante é colocado e a gente tem que aguardar a cicatrização desse implante no osso. O organismo vai mandar células de cicatrização para que esse implante grude no osso, tá?
Então, entre este período e o período da colocação do seu dente propriamente dito, da sua coroa, parafusada nesse implante, existe um período e esse prazo é de aproximadamente 2 meses hoje, tá? Então, a carga imediata para o seu caso não é aconselhada. A gente precisa de um tempo, precisa desse implante quietinho lá, ósseo integrando, para a gente partir para a segunda fase. Até mesmo, então, agora falando da parte financeira, isso que facilita muito, né, Paulo? Você faz a primeira parte, paga a primeira parte, depois faz a segunda parte, paga a segunda parte. Aí você tem fôlego, tempo, não é tudo de uma vez, tá? Eu acho que cortou. Mas o que é carga imediata? Paulo, você deve estar me escutando. Infelizmente a ligação deu uma cortada aqui. Mas o que é carga imediata nesse caso que o Paulo levantou? Carga imediata, gente, é para quem não tem os dentes ou vão perder os dentes, eles já não estão em boas condições na arcada dentária, então esses dentes estão perdidos, ou aquela pessoa que já usa uma dentadura. Então, para isso, são colocados de 4 a 6 implantes, depende se é na maxila ou na mandíbula. E esse paciente precisa ter altura, espessura, então quantidade, qualidade óssea adequada. E a gente vai ver isso através de radiografias, tomografias, através de exames clínicos. E a partir daí, eu aconselho ou não esse paciente a fazer carga imediata. E aí são feitos os implantes dentários, e a prótese total, parafusada. Então, lembrando que a parte superior não tem céu da boca, ela é livre, deixando o seu palato, seu céu da boca livre, novamente. A parte inferior também, né, de uma espessura muito fininha, parafusada nos seus implantes, de 3 a 5 dias. Como nós temos laboratório de prótese lá, esse tempo até pode ser reduzido. Eu trabalho, eu não posso me ausentar do trabalho, eu tenho o meu sonho de fazer carga imediata. Então, a gente tem como reduzir isso, porque está todo mundo lá dentro. E a gente, na hora da carga imediata, para o laboratório para a confecção da carga imediata, para todas os... Então, metal, a parte de resina, a gente trata desse paciente de uma maneira muito mais rápida. Então, Paulo, se você está aqui me ouvindo, você falou que você já tinha ouvido falar em carga imediata, mas não sabia o que era. Então, lembre-se, para aqueles pacientes que perderam 1, 2, poucos dentes, os dentes molares, premolares lá do fundo, ou os dentes da frente, a gente tem que ir com calma. É claro que quando se trata de perder os dentes da frente, olha, eu tive um trauma, caí de moto e perdi meus dentes incisivos centrais, laterais, e a gente precisa te reabilitar de uma maneira, né, que não use essas próteses. Então, nesse caso, se existe a carga imediata provisória. Se coloca os implantes, a gente coloca na mesma sessão uma estrutura interna, desce para minha sala aqui, eu que cuido da parte estética, da parte da prótese, da parte bonita de vocês, né? Eu gosto muito dessa área, é a minha área de especialização, de formação, de pós-graduação, é a área da estética. Então, acabou a cirurgia, com o cirurgião lá em cima, acabou a cirurgia, desce para minha sala e eu vou cuidar da tua estética e você vai sair do Instituto Face a Face com dentes provisórios, mas com dente. Essa é uma grande coisa, né? O paciente não sai inseguro, fala, doutora, mas eu vou tirar meus dentes, eu vou sair daqui sem dente de maneira nenhuma. Nós temos uma sala de repouso, que a gente carinhosamente chama de spa, onde eu tenho uma cama cirúrgica, onde eu tenho uma sala muito confortável, onde se serve uma alimentação pós-cirúrgica, claro, à base de uma sopinha líquida, suco, sorvete, para o seu bem-estar. Se você se reestabelece numa área reservada, não lá na sala de espera, onde entra e sai todo mundo, para ninguém ficar te vendo pós-cirúrgico, então você está lá no reservado e depois desce para mim e eu vou cuidar da tua estética para você sair já do instituto com a tua estética restabelecida, tá bom? Mas aí é uma carga imediata provisória, para aqueles que perderam 2, 3 dentes anteriores e não querem ficar dessa maneira após a extração dos dentes, tá bom? Então, ninguém vai sair de lá sem dente. Eu vou aqui, meu tempo acabando, eu vou passar aqui meus telefones e meu endereço. Então, Instituto Face a Face fica na Rua dos Chanés, número 259, em Moema, próximo ao Shopping Ibirapuera. E os telefones lá no Instituto são o 3895-7572 ou 3895
1185. Estamos lá de segunda a sábado, então eu espero vocês lá, tá bom? Um beijo, uma boa semana a todos. Beijo no coração. Tchau!